Oi, Carol. Você tá me vendo? Tô. Tá me ouvindo e me vendo direitinho? Tá direitinho, você. Ai, eu não tô te vendo, só tô te ouvindo, mas não tem problema que isso é bug do Instagram. Quando a nossa entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer, tá? Ok. Maravilha. Você é muito pontual, né? Eu entrou É. aí 10 minutos antes para não atrasar. Isso é medo de atrasar? Isso é coisa de professor. Se o professor não chega na hora, aluno não chega na hora, entendeu? Então, assim, a gente tem que liderar pelo exemplo, né? Então, eu Eu tô imaginei. simplesmente agitada. Isso é ótimo, porque eu sou dessas que não gosto também de atraso. Querida, seja muito bem-vinda ao contrário. Hoje que eu estou invadindo o seu espaço. Obrigada, tá? É isso, obrigada a você. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ai, que terra boa, gente. Vejo a hora de botar minha mochila nas costas e ir para Minas. Adoro Minas, gente. Tenho família aí. Tudo em Minas é bom, né? O povo, a terra, a comida, a cachaça, a cultura. Eu sou apaixonada por Minas. Você conhece o Rio? Sim, Já veio também. aqui turistar? Já tem muito congresso, né? Então, as universidades aí são fantásticas. Aí é comum ter, tanto Rio quanto São Paulo, ter muito congresso, aí a gente aproveita e convive, né? Entre um estudo e outro, encontra, passeia, dá umas voltinhas também. Que maravilha! Muito bem. Essa é a tua primeira entrevista literária ou você já fez outras? Eu já fiz outras porque eu sou tradutora, né? Eu sou professora de tradução literária na Federal de Juiz de Fora e, e eu já publiquei traduções e organizei livros com os meus alunos e tal. O Dharma é meu primeiro romance é autoral, mas eu já tinha uma experiência como tradutora e aí eu participava de mesas, entrevistas e tal sobre os livros que eu traduzia. Mas agora estão sendo as primeiras experiências como escritora, né? Como escritora. Ai, que delícia. A tradução que você diz é o quê? Inglês para o português? É francês? É espanhol? Qual é a tradução? Eu leciono tradução da língua inglesa. Minha cadeira na universidade é língua inglesa. Mas profissionalmente, eu também sou formada em italiano, então eu também traduzo do italiano. E eu já publiquei também traduções do francês e do espanhol e também do finlandês, acredite se quiser. Que maravilha! Gente, que incrível isso, né? É muita responsabilidade, gente, traduzir uma obra. Vocês não têm noção. Eu sou. Qual é o nome que se dá? Assinante de um clube de literatura clássica, aonde eles traduzem, né? E eu peguei esse mês, Madame Bovary, a tradução excepcional. E aí a gente consegue ver através de um clássico a responsabilidade que tem um tradutor, uma tradutora na hora de fazer, de concluir esse trabalho. Você está de parabéns, Carol, porque é muita responsabilidade. É um trabalho ferrenho. Eu estou vendo aqui que você também coordena @tradução Prisma. O que é tradução Prisma? É uma instituição? Então, é um grupo de pesquisação. Prisma é um conceito que eu propus no doutorado, e o engraçado é que todo mundo fala que o mundo acadêmico é assim, você vai escrever uma coisa e vai ficar juntando poeira, né, na estante, que ninguém vai ler sua tese, aquela coisa toda. Eu falei, não, comigo não vai ser assim. O que eu desenvolver no meu doutorado eu vou colocar em prática. E aí eu fundei esse grupo que são tradutores de diversas universidades, alguns que atuam no mercado, né, também já
como tradutores de editoras e assim por diante. E o que a gente faz é que a gente pesquisa o cenário da tradução e traduz para preencher lacunas, traduz para levantar questões, traduz para dar uma diversificada no nosso meio literário. Então, por exemplo, a gente produziu um livro chamado Alter Mundos, que foi publicado pela Paratexto, que é a mesma editora que eu publico os meus romances, e lá a gente estava querendo traduzir a nossa literatura para o inglês e traduzir do inglês para o português literatura gótica, com o objetivo de colocar os nossos autores em pé de igualdade com os mestres da literatura mundial. Então, o livro é vice-versa. E aí, quando você está lendo em inglês, por exemplo, um leitor estrangeiro, ele vai pegar um conto do Lovecraft, ele vai pegar, né, e logo depois vai ter um conto do Machado de Assis. Aí ele vai pegar, vai continuando lendo e vai alternando. Então, assim, ele vai pegar um Arthur Machen e logo depois vai vir um Álvaro de Azevedo. Então, a gente foi construindo o sumário para colocar os nossos autores em pé de igualdade, né, com os mestres globais, né? E então a gente pesquisa esse tipo de coisa, o que está faltando na nossa literatura. Então a gente identificou, por exemplo, que a maior parte dos autores brasileiros, quando eles são exportados para o exterior, eles são definidos somente como brasileiros. Não tem nada sobre o gênero que eles escrevem, sobre o estilo, sobre a época, sobre as questões que eles levantaram. Eles só são exóticos por serem brasileiros. A gente falou, não, a gente tem que introduzir a questão do que eles escreveram, né? E também apresentar de novo esses autores para os brasileiros como autores gostosos de ler. Do mesmo jeito que eles leem Lovecraft, eles podem ler Álvaro de Azevedo, do mesmo jeito, entendeu? Então eles podem ler Lima Barreto, eles podem ler Machado, né, que tem contos fantásticos, literalmente fantásticos, de fantasia, né? Então, assim, e não só excelentes, né? Então, era uma maneira de reiniciar essa discussão. Aí dessa discussão surgiu uma outra discussão, que era, e as mulheres? Onde é que estão as nossas mulheres? Né? Então, assim, se existem esses homens fantásticos que escreveram literatura gótica, aonde que estavam as mulheres? Aí a gente foi descobrir que a maior parte teve que publicar com pseudônimo masculino, porque na época não era tranquilo de você ingressar no mundo editorial. Aí a gente desenvolveu um projeto para publicar essas mulheres com os próprios nomes. Localizamos mulheres brasileiras que tinham escrito literatura gótica também. Os meninos tiveram que digitar os contos. Teve alguns que a gente só encontrou em microfilme, de jornal da época. E eles digitaram e a gente versou para o inglês. Então, assim, estamos apresentando essas autoras tanto para os brasileiros quanto para os gringos, né? E aí, então, isso que é um grupo de pesquisação. A gente traduz para levantar questões, para trazer um cenário novo para o mundo literário, né? Gente, que fantástico! O arroba é tradução, na verdade, traducão prisma, tá? Isso. Então, esse é o arroba lá do Instagram, para quem quiser seguir, para quem quiser conhecer, acompanhar lá o conteúdo, que realmente é muito interessante. Já estou até seguindo aqui. E aí, no meio disso tudo, a Carolina publicou o livro dela, o primeiro livro, que se chama Dharma. É isso, Carol? Falei certo? Pode ser Dharma mesmo, já foi aportuguesado. Dharma. Dharma, agora eu entendi. Gente, Dharma, D-H-A-R-M-A. Ô, Carol, o que significa Dharma? O que diz esse título? Olha, é um conceito que é comum a algumas religiosidades orientais, algumas noções de espiritualidade oriental. A gente normalmente tem uma visão somente do karma, né? Então a gente fala de vez em quando, né, de uma maneira meio coloquial, meio distorcida do que seria karma, mas pelo menos já é uma palavra que faz parte, né, do cotidiano. Só que existem outros conceitos que são típicos, né, de religiosidades orientais que envolvem a Dharma. A Dharma seria a lei que governa o mundo. Então, assim, todo o equilíbrio do mundo é a Dharma. É o que mantém, digamos assim, a estabilidade da vida, da existência, a sua possibilidade de evolução e tudo mais. Isso é governado pela Dharma, por duas mandalas que são mantidas
de forma paralela e dessa forma a lei do universo permanece. Então, assim, tudo retorna ao equilíbrio, tudo vem do equilíbrio, tudo retorna ao equilíbrio. Então, esse equilíbrio é manifesto pela Dharma. E o símbolo dela é o que está na capa do livro, que é esse leme. Isso. Você tem teu livro físico aí em mãos? Tem sim, tá aqui do lado. Gente, eu não estou vendo aqui, mas a Carolina deve estar mostrando aí para vocês. Vocês estão vendo essa capa violeta, roxa, né? Uma cor lindíssima. E esse símbolo bem no meio. Ô, Carolina, que símbolo é esse? Então, esse é a representação visual da Dharma. E tem um detalhe que foi, né, que foi construído, porque essa arte foi muito conversada dentro da editora. E o Renan, que é o designer fantástico, que criou a fonte, que criou o esquema de cores e toda a arte de capa, que inclusive ela continua, né, nas primeiras páginas e ao longo do romance como um todo, ele trouxe uma noção que é muito particular do livro, que faz parte da trama do livro, que é a noção das ondas, né? Então, no entorno do símbolo da Dharma, que eu estou mostrando aqui de novo, você tem a questão de que é um cordão, né? Tem um camafeu aqui sendo representado, que tem o símbolo da Dharma, que é o camafeu que é utilizado pela protagonista, Jade, e no entorno da Dharma você tem as ondas, né? E essas ondas seriam as ondas kármicas, porque a história é uma história de fantasia que narra como a história de pessoas chamadas catalistas, que são pessoas que conseguem ver as ondas kármicas, né? Que conseguem ver as consequências dos atos e pensamentos e sentimentos das pessoas se acumulando em ondas que perpassam a todos. Sabe quando você tem uma sensação de que alguma coisa aconteceu ou está prestes a acontecer, porque as coisas estão, né, se acumulando, né, algo está se formando? Então, isso seria a representação visual que algumas pessoas conseguem perceber, né, as consequências desse acúmulo de energia circulando, né, de forma um tanto, né, desviada ao longo da natureza. E aí a narrativa gira em torno desses personagens, desses catalistas que conseguem ver essas ondas e têm a responsabilidade de manter o equilíbrio da Dharma. Nossa, eu confesso que eu não conhecia a Dharma. Se eu já ouvi falar, eu não cheguei a me aprofundar. Mas é como se fosse... É uma filosofia de vida isso, ô Carolina? É uma forma de ver o mundo, de ver a vida? É uma filosofia de vida, é isso? Ela é comum a filosofias como o caso do taoísmo, né, parte de noções ligadas a Dharma, o budismo também tangencia noções relacionadas, não com os mesmos termos, mas também relacionadas, porque uma questão bem diferente das noções de espiritualidade oriental com relação ocidental é que elas não se baseiam muito em noções de bem e mal, e elas se baseiam muito nas noções de equilíbrio, né, de você buscar o equilíbrio, né, de que essa noção de compaixão, de amor, que a gente busca tanto na vida, elas, na verdade, fazem parte da nossa essência. Né? Então, elas já são da nossa natureza. Nós só precisamos estar em equilíbrio para que elas consigam fluir, né, pelo mundo. E essa noção de equilíbrio é que é comum ao universo, né, dessa mentalidade centrada na noção de Dharma. Olha que interessante. Então, nós temos o Karma e o Dharma, tá? Para quem não conhece, o livro da Carol traz exatamente essa pegada. Você conheceu essa filosofia de vida, né? Esse conceito? Foi o quê? Na faculdade? Foi antes da faculdade? Foi ao longo da vida? Como é que isso surgiu para você, Carol? Foi ao longo da vida mesmo. Eu estava conversando recentemente com uma professora de yoga que eu conheci também via Instagram, né, nos contatos do Instagram, e eu estava comentando que ela tem um perfil chamado Descomplicando a Yoga,
e eu falando que eu gosto muito de pessoas que introduzem o universo, né, da yoga para as pessoas, porque é muito difícil para mim introduzir, porque eu já nasci praticando, né? A minha mãe já era praticante de yoga, já era professora quando engravidou de mim, então eu já nasci, inclusive, num sistema de parto humanizado, aquela coisa toda zen, já, né? Nasci parto na água, aquela coisa toda. Então, assim, eu já vim zen, de fábrica, entendeu? Então, não era. Isso sempre fez parte da minha vida. Então, praticar yoga sempre fez parte da minha vida, conviver com essas diversas filosofias, compreender outras maneiras de ver o mundo. Né? Ia a eventos, ia a centros zen, e não era uma questão assim de você vai seguir esse rumo ou aquele. Ninguém perguntava, ninguém tentava converter, ninguém tentava convencer e tudo mais. Era só uma coisa assim. Isso é importante para mim, eu adoraria compartilhar com você. Né? Então, essa noção dessa comunidade assim muito variada e muito, né, com maneiras diferentes de compreender o mundo sempre foi muito comum para mim, né? Muito parte da vida. E aí, esse tipo de conceito me fascinava. Então, eu fui ler sutra budista, eu fui compreender como é que era, né? Quais eram os textos que estavam por trás, a mentalidade que estava por trás daquelas pessoas que tinham aquele sorriso tão calmo, sabe? E eram tão receptivas, e pareciam estar tão em paz, né? Então, assim, eu queria entender o que era que motivava aquelas pessoas, entendeu? E com que eu tinha a sorte de conviver. Então, eu lia tudo que caía na minha mão sobre isso, e aí ia convivendo e coletando essas amostras, essas pérolas de sabedoria que foram deixadas ao longo do tempo, e eu ia lendo tudo. Então, para mim, é uma coisa bastante comum na vida ter convivência com esse tipo de temática. Já tem um histórico aí, que bacana. Agora, o Dharma, ô Carolina, você publicou ele, foi agora em 2023? Foi nesse ano. Foi meados desse ano, em junho. Em junho? É um recém-nascido, então, no mercado. Exato. Ah, por que você resolveu escrever Dharma? Como é que essa ideia surgiu? Como é que a chave virou e falou assim, não, agora eu vou produzir uma obra, vou publicar o livro, vou falar sobre esse tema. Como é que essa sementinha cresceu dentro de você? Olha, foram muitos anos mesmo, porque assim, igual eu comentei, eu publicava mais traduções, né, e textos acadêmicos, esse tipo de coisa. Mas eu também tinha uma escrita autoral que eu já publicava esporadicamente, em contos. Então, eu tenho contos publicados em revistas, em coletâneas, eu entrava, né, nessas seleções para participar de coletâneas e publicava textos curtos. E gostava muito de atuar dessa maneira, e eu tinha a ideia dessa narrativa que seria essa ideia dos catalistas, a noção de uma narrativa de fantasia que não fosse. Eu gosto muito de narrativa de fantasia tradicional, assim, eu gosto de ler histórias de elfos e bruxas e dragões, mas eu queria também um outro tipo de fantasia que fosse mais voltado para essa questão da espiritualidade, do amadurecimento, né, do crescimento interno, e que não tivesse essa coisa maniqueísta do bem e do mal, alguém deliberadamente causando mal, porque na vida as coisas dificilmente são assim. Né? Dificilmente você tem alguém deliberadamente querendo fazer mal a alguém. Normalmente é quando você fala, nossa, eu passei por isso por falta de maturidade, ou porque eu não tive calma naquela hora, entendeu? Aí você briga com alguém, demora 5 anos para conversar de novo com a pessoa e depois descobre que foi, sabe? Você nem lembra direito por que brigou. Então é muito mais comum você ter problemas, né, ao longo da vida por conta desses desencontros, dessas ausências assim de maturidade, principalmente emocional, do que realmente alguma coisa ruim que foi feita a você. Né? Então, eu tinha vontade de contar uma história mais voltada para isso, porque esse lado da yoga, da espiritualidade e tal, é muito pé no chão. É muito para você ser mais feliz mesmo, sabe? Para você aprender a tocar a sua vida melhor, né? Lidar com os problemas da vida. E eu gostava muito disso e queria fazer muito dessa forma. Então, eu tinha um caderno de ideias e eu ia anotando. E aí eu fui fazendo tipo uma escaleta. Eu quero contar essa história.
Aí eu fui narrando para mim mesma e fazendo, criando os personagens, brincando com eles, descrevendo como é que eles seriam e tal. Quando eu comecei a escrever a história, eles já eram velhos amigos, sabe? Eu já convivia com eles há muito tempo. Eu já conhecia. Eu falo com a minha irmã também, escritora, que eu sinto saudade dos meus personagens, sabe? Quando eu sento para escrever de novo, porque quando eu fui descrever a história, eu falei, gente, isso aqui não cabe num livro só. Aí eu dividi numa trilogia. Então, dar meu primeiro livro de 3. Mas aí eu já tenho todos os outros esquematizados, o segundo já está finalizando a escrita, porque era uma coisa já encadeada. E aí chegou a pandemia, que realmente tirou o mundo do eixo, e aí eu falei, agora mais do que nunca eu tenho que pensar no que me traz equilíbrio e tal. E aí eu resolvi colocar em prática, né, um conselho que eu dou para todos os meus alunos, que é não deixar nada na gaveta. Né? Não escreve para a gaveta, escreve para o mundo. Né? Coloca para... Histórias precisam circular, né? Histórias querem ser lidas. Né? Então eu resolvi seguir meu próprio conselho e aí comecei a publicar mais intensamente durante a pandemia. Entrar em coletâneas e me candidatar para outras obras, né, organizadas por outros autores, e aí com o feedback positivo eu falei, uai, eu acho que eu sei fazer isso também. Né? Então, assim, porque é uma atividade bem diferente da sala de aula, bem diferente do mundo acadêmico, bem diferente da tradução. Então, foi muito gostoso perceber que, não, eu acho que eu consigo fazer isso. Né? E tem sido um aprendizado muito grande mesmo, ter contato com esse tipo de escrita. Você tocou aí em vários pontos que são bem interessantes. O primeiro desse processo criativo, onde você sente falta dos seus personagens. Eu costumo dizer que quem escreve sente na prática que eles se materializam. Eles nos acordam, eles falam com a gente, e a gente passa a ser instrumento deles. Não é a gente que dita o que vai acontecer, são eles. Então, às vezes, você planeja um final, eles vão lá e mudam o seu final. Eles estão constantemente conversando com você. E quando você finaliza a obra e publica, você fica com aquele vazio de que, ai, meu Deus, meus personagens, cadê eles? Alguns escritores seguem aí volume 2, volume 3, por causa desse apego dos personagens. Mas eles se tornam, de fato, nossos melhores amigos, nossa família, porque eles convivem com a gente diariamente. E isso é muito legal quando você percebe ao longo do processo criativo. E outra coisa que você colocou que eu achei bem interessante são as coletâneas. A melhor maneira de você divulgar a sua escrita é, de fato, participando de coletâneas. Essa junção de autores numa mesma obra, essa troca de ideias, gênero, um monte de escritores produzindo textos, contos, poemas, de maneira diferenciada. Hoje, quantas coletâneas você já participou? Eu participei de 5 nos últimos 2 anos, 3, por aí. 5 coletâneas em 2, 3 anos. Todos de fantasia? Não, a maioria não. A maioria foi com relação a experiências de mulheres durante a pandemia, algumas voltadas, 2 voltadas para a questão de mulheres, uma mais voltada para a noção de fantasia, e algumas voltadas para ficções urbanas, histórias passadas no ambiente de cidade. Eu gosto de diversas áreas, de escrever em diversas áreas, não fico, né, ligada a um gênero só, não. Sim, entendi. Muito bem. Dharma diz o seguinte, aliás, está muito bem avaliado o livro da nossa autora, gente. Eu botei o link aí para vocês, quem quiser acessar, tá? Porque o livro também está disponível no Kindle, para quem é assinante, então tá lá gratuitamente. E tem a capa física, né? A versão física. E Dharma diz o seguinte, tudo que vai volta no fluxo de energia que regula a vida.
O karma deixa ondas de causas e consequências. Cabe aos catalistas, jovens treinados na Dharma, garantir que essa energia continue fluindo, tendo herdado um desafio monumental das consequências do grande desequilíbrio. Jade vai precisar aprender a liderar sua própria célula, tal como Beat, em uma missão que irá mudar a vida de todos. Já temos aí 2 personagens, a Jade e o Beat. Se eu tiver falado errado, você me corrija, tá, Carol? Fala um pouquinho pra gente sobre a Jade e sobre o Beat. A Jade, ela é uma jovem, ela está no início da faixa dos 20 anos, aí tá com 23 anos, e ela está mudando de fase, digamos assim, na vida. Igual quando você está começando a desenvolver as atividades que você de fato quer desenvolver, começando uma vida profissional e tal, seria um paralelo com ela passando a função de líder. Só que ela não tem muita certeza que ela vai se dar muito bem nessa nova função. Ela é muito dedicada, ela é muito preocupada, ela tem uma conexão muito grande com essa missão, com essa questão de conseguir manter, né, o equilíbrio do mundo. Ela tem uma relação um pouco conflituosa com a mestra dela, a Penélope, e em que ela admira muito a Penélope, mas ela também tem a sensação de que a Penélope não está entregando o ouro para ela da forma como deveria, porque isso acontece muito em ambientes de espiritualidade oriental, em que você faz uma pergunta e te respondem com 3 desafios mentais, ao invés de te responderem a pergunta, e ela fica um pouco frustrada, né, com isso. E ela vai ter uma experiência de liderar uma primeira célula, ela vai ter um catalista que vai ficar sob os cuidados dela nas missões que ela vai realizar, que é o Dali. E aí esse personagem tem um talento, né, muito grande para a questão da Dharma, e ela vai ficar um pouco preocupada com isso, porque ele é um talento inato, e ela vai ter que aprender a se comportar, né, e a continuar numa jornada de desenvolvimento a partir desse momento em que ela se torna líder. Enquanto que o Beat já é líder, né, de uma célula, ele tem uma catalista e um Sunya logo de cara, e esse grupinho já é super bem entrosado, ele parece ser um líder nato e é um grande amigo dela que vai auxiliar ela a construir a confiança que ela precisa para isso. E os nomes deles têm todos a ver, são chamados nomes Dharma, né? Que são os nomes depois que eles ingressam na Dharma, que são representativos de como que eles veem as ondas, porque a Jade vê de fato a onda circulando e ela vê num tom de verde e os olhos dela mudam de cor quando ela vê. Então, eles ficam numa cor do verde jade. Então, por isso que ela tem esse nome. O Beat vê as ondas como códigos matemáticos. Então, ele ganha esse nome por causa disso. O Dali, que é o seguidor dela, ele vê à medida que ele pinta, né? Então, assim, cada um deles tem um nome inspirado na maneira como eles percebem o karma circulando pelo mundo, né? Então, tem essa... E aí, à medida que você vai conhecendo novos personagens, você já vai imaginando pelo nome de que forma que eles vivenciam as ondas. Nossa, então é tudo muito casadinho ali, gente. Tudo tem um significado. Você falou o nome de uma outra personagem, a Penélope. Quem é essa personagem? A Penélope, ela é de um grupo que, assim, eu tenho várias missões quando eu escrevo alguma coisa. Assim, eu quero lidar, da mesma forma que eu falei da pesquisação, que como tradutor eu quero suprir determinadas lacunas, como escritor eu sigo mais ou menos isso. Então eu queria uma narrativa em que não tivesse um embate bem e mal, que fosse de fantasia, mas não tivesse essa noção maniqueísta. E eu também queria que tivesse adultos que não fossem completos tapados na vida. Porque para você destacar os personagens jovens, normalmente os adultos são ou incompetentes ou malevolentes,
né? Nunca são personagens igualmente interessantes que você também pode se identificar, pode construir. E a Penélope faz parte desse grupo de mestres, que são pessoas mais maduras, mas que também têm sonhos, também têm anseios, também têm dores e dramas. Então, assim, ela não é uma personagem que só está ali para indicar o caminho das pedras para Jade, não. O nome dela é inspirado por conta da Penélope da Odisseia, porque eu sou apaixonada por literatura clássica. Então, você tem a figura da esposa do Odisseu, né, a esposa do Ulisses, que estava esperando, aguardando o retorno dela. E a Penélope tem uma história muito complicada, porque o Dharma, como você leu no resumo, né, na sinopse, esses meninos estão vivendo num mundo depois do grande desequilíbrio. Então, já aconteceu um desequilíbrio muito grande na Dharma, que teve consequências. As pessoas não têm consciência de que foi causado por um desequilíbrio de ordem espiritual, mas eles sentem as consequências de que o mundo saiu do eixo em algum momento do passado. E nesse sair do eixo, o filho da Penélope desaparece e não volta. Então, ela vive numa situação de que ela não consegue abrir mão, né, desse momento da vida, e ao mesmo tempo ela tem que continuar guiando os catalistas que vão tentar evitar que isso aconteça novamente. Então, ao mesmo tempo que ela é motivada para lidar com as consequências, né, desse grande desequilíbrio e a contribuir o máximo possível para que isso nunca mais aconteça novamente, ela tem essa chaga aberta, né, esse sofrimento que ela precisa também aprender a lidar e possivelmente a superar. Né? Então, ela também tem uma história por trás. Ela não está ali só para fazer figuração da mestra sábia que não tem problemas na vida. Todo mundo tem, todo mundo continua crescendo, todo mundo continua amadurecendo ao longo da vida. Né? É uma personagem que traz na narrativa uma bagagem aí também emocional. Só abrindo um parênteses aqui, Eliana, minha escritora, um beijo, querida, boa tarde. Abrindo aqui um parênteses, né, a Penélope, que a autora nos falou, ela é uma personagem da Odisseia que era esposa de Ulisses. Ela esperou aí mais de 20 anos durante e após a Guerra de Troia. Quem nunca leu a história ou quiser, é super recomendado, é linda. E ouve o resumo aí no Google, na Amazon, aonde vocês tiverem acesso, vale a pena, é bem legal. Bom, você falou dos personagens, Carolina, que tem essa diferença aí de fase, de idade. A Jade, por exemplo, a Jade e o Beat, eles têm quantos anos na história? A Jade está com 23, o Beat é um pouco mais velho, está com 26 para 27 anos. Tem dois mais jovens do que eles, né? A Lullaby está no finalzinho da adolescência, início da vida adulta, está na faixa dos 19 anos. O Takeshi é um pouco mais jovem, ainda está no ensino médio. E os mestres também são mais velhos, você tem mestres na faixa dos 40, 50 até 60 anos também que convivem com esses rapazes. Então, cada um deles tem um mestre mais responsável pelo andamento da situação. Então, a Jade tem a Penélope teria a faixa etária da mãe dela, né? Então, ela estaria assim, com 50 e vários, digamos assim, e o Adriá, que tem mais ou menos a mesma faixa etária, que seria o mestre do Beat. Então, que são os que mais convivem. Só que tem um estilo completamente diferente da Penélope, que a Penélope é toda séria, compenetrada, o exemplo da Dharma, e o Adriá é o tipo que vai para a reunião esquecendo o material e chega fazendo piada e senta no chão e conversa com todo mundo e tudo mais. É um outro estilo de mestre, porque eu na universidade convivo com os dois tipos, então eu estou acostumada a lidar com esses dois modelos, né, de professor. Né? Eu já ia, inclusive, te perguntar isso. Essas coisas incomuns que a gente encontra nos personagens,
que às vezes a gente tira da nossa própria realidade para inserir neles, né? E que você provavelmente tirou de alguém ou até de você para dar vida aos teus personagens. E agora você acabou automaticamente nos explicando. Essa tua narrativa, ela é em primeira ou em terceira pessoa? A Jade é centrado na Jade, o primeiro volume. Entendi. Agora, tem um negócio muito interessante aqui no teu livro, que cada capítulo que você colocou tem um nome. Eu vou pronunciar errado, você me corrija. Por exemplo, no capítulo 2, a gente tem a caixa mudra. Uhum. No capítulo 3, por exemplo, a gente já tem um outro nome, que é um nome bem mais difícil. Atmanjali Mudra. O que significa isso? Os mudras, eu coloquei os nomes ao longo dos 3 romances, né, da trilogia, baseados em questões ligadas a yoga, né? Então, os mudras são os gestos, os gestuais da yoga. Então, assim, a posição que você faz com as mãos. E aí, esses mudras, eles complementam as posturas, né? No segundo livro, todos vão ser asanas, que são posturas. Mas no primeiro livro são mudras. E cada um dos mudras tem um sentido. Então, tem o gesto da coragem, tem gestos ligados a animais, tem gestos ligados a tipos de meditação e assim por diante. E quem for pesquisar, isso é fácil de encontrar dá para entrar no Google, dar uma investigada, você já tem uma dica da temática do capítulo com base no mudra que está sendo citado no nome do capítulo. Olha que interessante como é que a gente conhece as coisas, né? Por isso que é bom a gente conversar com as pessoas, divulgar os livros, porque eu não conhecia esse mudra que ela coloca na obra. E são vários nomes, gente. Tem aqui no capítulo 5, por exemplo, o Vitarka Mudra. E aí ela vai, a cada capítulo, colocando um nome desse mudra, né? Dessa Pranam Mudra, por exemplo. Quantos capítulos tem teu livro, Carol? São 12. São 12 capítulos. Também tem um significado que dá para pesquisar e descobrir algumas coisas interessantes do porquê do 12. Né? Da onde que vem essa questão do número, por que ela está ligada também à noção de equilíbrio, por que a gente faz 12 respirações nas posturas da yoga. Então, assim, da onde que vem esse 12? Então, eu tive que desenhar a história para caber em 12 capítulos, porque tinha que ser 12 desde o início para fazer sentido para o equilíbrio, né, da temática. Que maravilha! Agora, desculpa, Carol, fala. Não, porque foi tudo muito bem pensadinho. Eu fiquei muito tempo planejando essa história e pensando com muito cuidado o que eu tinha de lista de nome de mudra e o que eu fui pensando como ordenar. Eu listei os mudras antes de começar a escrever. Eu já sabia a temática de cada tema, né, a partir dos gestos, como é que eles seriam incorporados na narrativa, como é que a noção da yoga ia ser incorporada. Então, assim, quais referências que eu ia trazendo. É gostoso ficar pensando nessa parte também, é igual montar um quebra-cabeça. Qual é o teu signo, Carol? Eu sou escorpiana. Eu juro que eu ia falar que tinha alguma coisa de virgem aí. Porque, né? Eu brinco que ela é virginiana level hard, entendeu? Assim, que é do tipo que coloca, sabe, dentro do baú do Minecraft as coisas estão em ordem alfabética, sabe? Então, assim, bem voltada para isso. A mãe também é virginiana, eu te garanto que eu não sou exatamente assim. Caramba, imagina a Carol dando aula, gente. Carolina com os alunos. Ai, que maravilha. Tem uma irmã que é exatamente assim, igualzinha a você, ela é virginiana. É uma loucura.
Agora, Carol, lê um pouquinho do teu livro pra gente. Pode ser um Pegar aqui. parágrafo do início, do meio, do fim, o que você quiser. Olha, eu vou ler do inicinho, porque é a parte que eu já tinha escrita. Eu sabia que ele ia começar assim, antes de saber que a história ia de fato existir, antes de saber que ia ser uma trilogia e tudo mais, eu já sabia que essa cena ia abrir o livro, né? Então, o livro começa falando assim: pelas conversas, olhares e risos compartilhados no bistrô, ninguém poderia imaginar que uma onda estava se formando. Não era nada excepcional ou inesperado. Cada gesto, pensamento e ação tem consequências, que se acumulam em ondas, com outras consequências normalmente esperadas, às vezes inusitadas e, em algumas poucas ocasiões, catastróficas. Jade era uma das pessoas capazes de ver essas ondulações. Seu nome, enquanto agente catalista, era exatamente derivado da forma como as captava, com ondulações de um tom esverdeado, pairando entre as pessoas, tal como uma luz submersa. Era melhor agir do que se arrepender mais tarde. Captou a onda e guardou no camafeu preso ao colo. Ao sentar-se à mesa, esqueceu qual era o quitute que tinha pensado em pedir. Esse não era um esquecimento derivado do poder místico dos capitalistas, mas sim uma versão muito mais mundana para o eclipse de pensamentos. Jade estava nervosa. Ela estava extremamente bem informada sobre como atuar em sua nova função. Havia cumprido o treinamento com dedicação e resultados inegáveis, e seu coração estava sempre no lugar certo. No entanto, tinha consciência de que agia com extrema cautela, o que certamente levaria a consequências indesejadas, caso não aprendesse a se controlar. Ver as ondas não significava que estivesse imune a gerá-las. Eu já sabia desde o início que eu ia começar com essa cena, né? A Jade vendo uma onda, guardando dentro do camafeu, que é o cordão que está na capa, e ao mesmo tempo mostrando que ela, apesar de ter essa habilidade, ela não era uma pessoa escolhida pelos céus para desenvolver, era alguém que ia ter que construir, né, o seu conhecimento e a sua tranquilidade para conseguir executar a função. Né? Muito bem. O livro, gente, como eu falei anteriormente para vocês, já está muito bem avaliado no site da Amazon. E o pessoal está falando o seguinte: o livro é muito bem escrito, uma história envolvente, personagens fascinantes, que vão evoluindo ao longo da história. Eu adorei a história, fascinante. Tem outro leitor aqui falando que a trama é muito interessante, cheia de momentos que vão explodir a mente e fazer o leitor pensar na história por dias. Aí tem outra leitora, um livro de ficção envolvente, uma escrita clara, o que é muito importante, e personagens cativantes, diferentes de tudo que eu costumo ler. A história definitivamente me fascinou. Eu simplesmente. Aí tem outras pessoas falando que simplesmente adorei e recomendo. Dharma é um livro diferente dos livros que eu costumo ler. Carol, por que você acha que os leitores veem no teu livro, a leitura do teu livro, de uma maneira diferente do que elas costumam ler? O que tem de diferente no teu livro que causa essa fascinação neles? Eu acho que ele abrigou pessoas que vêm de universos distintos. Então, quem está acostumado a ler fantasia, mas nunca leu nada do campo da espiritualidade. Ou quem está acostumado a ler o lado da espiritualidade, mas nunca leu nada de fantasia ou de ficção. Ou então que gosta de romances que tenham um lado mais sonhador, que tenham, né, uma questão mais de esperança e mundos ideais, mas nunca leu nesse gênero específico, ou nunca, né, buscou ou ler narrativa de aventura, mas nunca pensou numa aventura para dentro, sempre pensou numa aventura de eu vou, né, enfrentar um perigo externo. Então eu acho que como esses leitores vieram de muitos lugares diferentes, não são de um nicho específico que estão lendo exatamente o que eles estão esperando,
Eu fiquei, honestamente, assim, muito honrada com alguns comentários, assim, em leituras coletivas e tal, das pessoas falando, nossa, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto do livro, eu não achei que eu me daria bem com a temática, e eu tô apaixonada, eu adorei os personagens, eu tô sentindo... Teve um comentário numa leitura, não sei se foi no Scooby, eu acho que foi no Scooby, que a pessoa falou, parecia que eu tinha tomado um banho de cachoeira e estava saindo renovada, sabe, da leitura. Eu falei, gente, é isso, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse ter um elogio dessa natureza, mas tô adorando, entendeu? Que maravilha esse feedback, né? Isso é muito bom. Primeiro livro publicado, gente. Olha o boom que a Carolina está fazendo. Carol, projetos para 2024. Temos? Temos muitos. Aliás, o que eu mais tenho é projeto, né? Eu enlouqueço, inclusive, as editoras com que eu trabalho, porque toda reunião eu falo, então, gente, vamos pensar nisso, naquilo outro. Então, assim, eu tenho alguns projetos muito, muito legais. O segundo volume da trilogia Kármica sai em 2024, provavelmente lá para junho também, né? Um ano depois do Dharma vai sair o Sansara. Então, vai ser o segundo volume com a continuidade da narrativa. Então, assim, já de companhia continuam sua jornada. Então, vai sair o segundo volume. Em março também vai sair o Alter Feminae, que é o livro de traduções das mulheres, né, da literatura gótica. Vão ter mulheres brasileiras que a gente precisa divulgar nacionalmente e internacionalmente. E também vão ter mulheres estrangeiras traduzidas para o português pela primeira vez. Então, pioneiras publicadas, né, com os seus próprios nomes pela primeira vez. Além dessas, eu vou estar organizando uma coletânea da forma como você comentou, né, da oportunidade de diálogo entre os autores, de divulgação. Eu achei que também estava na hora de eu contribuir para essa área. E aí eu pleiteei um projeto de extensão junto à Universidade Federal de Juiz de Fora e a gente vai organizar uma coletânea de autores de fantasia nacionais que vão ser versados para o inglês para facilitar o processo de internacionalização dos autores fantásticos que a gente tem, né, no nosso país, que a gente precisa divulgar internacionalmente. Então, os meus bolsistas e eu vamos contribuir para essa internacionalização. O pessoal do Prisma também está finalizando 2 volumes de traduções de autores de crime e mistério. Então, narrativas diferenciadas. A gente, pela primeira vez, estamos trabalhando com um volume maior de línguas. Então, a gente não está focando no inglês, vai ter pontos traduzidos do francês, do espanhol, do alemão também. Então, a gente está trabalhando de forma coletiva pela primeira vez no Prisma, entre diversas línguas. E tem mais um projeto ainda, que é a escrita de uma light novel baseada num mangá brasileiro, chamado Vitral, que foi produzido pelo Estúdio Futago, que é um estúdio mantido por 2 mulheres também, gêmeas, que são mangakás brasileiras, escreveram um mangá maravilhoso. E eu e o Charlie Milubergo, que é meu mestrando, escrevemos a versão em romance, que vai ser ilustrada pelas duas, e também deve sair lá pela metade do ano. Essa versão é um mangá Boys Love, que maravilhoso, uma história também de fantasia, que a gente vai publicar também em uma trilogia, né? E o primeiro das light novels, né, dos romances young adult, sai também em 2024. Então vai ser um ano bastante, né, atarefado. Vai ser super tranquilo. A gente viu aí que 2024 da nossa autora vai ser mamão com açúcar, né? Gente, como é que dá conta disso tudo? Que coisa! Bom, podemos esperar o segundo volume aí, ou seja, muitos projetos em andamento, muita coisa para ser concluída. O livro Dharma, gente, botei o link aí para vocês de novo. Está disponível no Kindle Ilimitado lá no site da Amazon. Tem a versão física. Carolina, qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, curiosidades, trocar uma ideia?
O meu arroba é Carolina Magaldi Literatura, tudo junto. Muito bem. A Carolina, gente, essa live vai ficar gravada no Instagram da Carolina e distribuída para todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e o próprio Instagram. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Carolina, querida, só te agradecer por esse tempo, por esse bate-papo, por tantos ensinamentos. Muitíssimo obrigada. Volte sempre que você quiser e eu só te desejo sucesso. Obrigada, tá? Muito obrigada. Espero que a gente se encontre no lançamento do Sansara, para você me contar o que você está achando, como é que está o karma da tua vida, se já encontrou o Dharma. Aí a gente se encontra, se Deus quiser, no ano que vem, para continuar essa jornada. Maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem mais bate-papo literário e eu volto já já. Beijo, Carolina! Obrigada! Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.